Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio especial do Elos Entre Nós. Hoje vamos tratar dos resultados de 2024 dos nossos planos, com as explicações de quem mais entende do assunto. Estamos aqui com o nosso gerente de investimentos, Leonardo Galuzzi Sansivieri, e com o nosso especialista atuarial, Jorge Garcia Filho. O ano de 2024 registrou um crescimento significativo no plano instituído da Elos, o Futurize, destinado aos atuais participantes e familiares. Diferente dos planos patrocinados, a reserva é composta somente pelas contribuições do participante. Mas este produto possibilitou o acesso de familiares dos funcionários do Grupo Eletrobras a um produto de uma fundação sem fins lucrativos, com uma taxa de administração menor que a dos bancos. Houve um movimento de migração de recursos dos planos patrocinados para o Futurize, o que reforça a confiança na Fundação para a Gestão Previdenciária. O plano ganhou 45 novos participantes em 2024 e encerrou um ano com 218 integrantes. 9 deles já estão aposentados e o ano passado a gente já pagou o primeiro 1 milhão em benefícios. O patrimônio do plano triplicou, chegando a 18,4 milhões. Um aumento de 212% no ano. O plano passou a contar também com um seguro de risco, provido pela seguradora Porto, parceira da Elos, que pode ser contratado pelos participantes para cobrir eventos inesperados, como morte ou invalidez permanente. Bom, Leonardo, o que tu destacaria de desempenho das carteiras de investimento dos 4 perfis disponíveis para o plano Futurize? Bacana, Vivi. Acho que para começar eu vou só relembrar quem está nos ouvindo um pouquinho do contexto dos perfis de investimento, né? Então, a gente tem o perfil protetor, que é o perfil mais conservador ofertado aqui no plano Futurize. Então, esse perfil ele compra a estratégia de renda fixa, são 3 fundos que compõem a alocação. Depois a gente tem o perfil equilibrado, que também tem a estratégia de renda fixa, mas aqui a gente inclui a estratégia de multimercado estruturado. E depois os perfis dinâmico e visionário, que são os perfis com mais risco, onde a gente inclui outras estratégias, como a de investimento em renda variável Brasil e de investimento no exterior, né? O ano de 2024, Vivian, foi um ano bastante volátil, né? A gente teve aqui no mercado brasileiro algumas questões que impactaram os índices, principalmente aqui falando do teto dos gastos, né? O descontrole que foi verificado ali nas contas do governo e a dificuldade de cumprir a meta de inflação. Foram 2 pontos, né, que impactaram os resultados. E também não dá para deixar de falar das questões internacionais, né, como tensões geopolíticas, como guerras, por exemplo, e a desvalorização do real, né? Então, tudo isso tem influência no mercado financeiro, mas quando a gente olha o resultado dos perfis, né, o perfil protetor do plano Futurize teve um retorno de 9,39%, o perfil equilibrado com 7,10% de retorno no ano, o dinâmico com 5,20% e o visionário com 3,89% de retorno no ano. Eu acho um ponto importante também o comparativo com o mercado, né? Eu sei que vocês fazem alguns estudos de benchmark exatamente para saber se o nosso plano está bem competitivo, se vale a pena, né? Então, acho que como ele é um plano instituído, diferente do patrocinado, em que a pessoa é obrigada a estar naquele plano para ter a contrapartida da patrocinadora, o instituído é uma livre escolha, né? A gente concorre com produtos de banco, né? Com outras entidades. Então, acho legal trazer esse comparativo que eu sei que vocês costumam fazer lá na área de investimentos, né? Legal, é um ótimo ponto, Vivi. A gente passou a monitorar, para quem está nos ouvindo, 300 outros fundos de previdência fornecidos por bancos, seguradoras e gestoras. E aí a gente montou grupos para comparar, né? Então, todos aqueles planos ofertados por essas empresas que se comparam ao protetor, a gente criou uma forma de comparação periódica. Então, quando a gente pega o perfil protetor, por exemplo, desse grupo, o retorno foi em torno de 8,72, né? Então, o nosso protetor, como a gente comentou, 9,39, ele superou, né, esse desempenho. Essa lógica ela se repete em todos os perfis, mas eu vou lá para o visionário para também trazer para quem está nos ouvindo que perfis que têm risco, né, no mercado, como eu comentei, oferecido por bancos, seguradoras, no ano de 2024 teve um retorno consolidado de 0,81%. Enquanto que o nosso visionário do Futurize entregou um retorno de 3,89%, né? Então, apesar, né, de ter sido um retorno baixo quando você compara o visionário com o protetor, mas quando você olha outros planos de previdência com o mesmo risco,
o nosso perfil foi bem mais atrativo do ponto de vista de retorno. E quando a gente olha os retornos também, eu acho que vale lembrar para o nosso ouvinte que o Futurize, ele tem um caráter, é um plano previdenciário, né? Então, olhar o curto prazo, às vezes, pode gerar algumas distorções, alguma ansiedade, né? Então, é interessante olhar o longo prazo, porque é um investimento que ele coloca ali mirando ali, no mínimo 5 anos, né? Sim. Então, é interessante também fazer esse comparativo, né, Léo, do longo prazo, né? Porque daqui a pouco quem olhou que estava no visionário pensou, pô, errei. Não errou, né? No longo prazo, a tendência é que esse perfil entregue uma rentabilidade maior, né? Sim, com certeza. Janelas de 12, 24, 36 meses, né? São as janelas que usualmente a gente vê o mercado financeiro trazendo os retornos para comparar. Né? E acho que vale comentar também, Vivian, do que foi o que mais trouxe retorno e o que menos trouxe, né, no ano de 2024. Então, quando você pega as estratégias de renda variável no Brasil, por exemplo, né, você teve o índice Bovespa com retorno negativo de 10%. Isso, obviamente, impacta, né, os perfis que compram esse tipo de investimento. E do outro lado, do lado positivo, o nosso investimento no exterior, que trouxe um retorno bastante positivo, 33% de retorno no ano, foi o que compensou aqui os perfis mais agressivos, né? Mas o ano de 2024, notadamente, foi um ano onde a renda fixa trouxe desempenhos bastante constantes aí, positivos para o ano. Perfeito, Léo. E vamos aproveitar a presença aqui do Jorge, né, nosso especialista atuarial. Jorge, olhando um produto como o Futurize, que é um plano de contribuição definida, né? Diferente de planos mais antigos, como eram, né? Uhum. Talvez os nossos ouvintes aqui do Futurize tenham o pai, o avô, enfim, alguém que tem um plano BD, que é de benefício definido. É importante salientar as diferenças e também pontuar o que é importante para o participante desse plano acompanhar e olhar ao longo dessa jornada de acumulação. Que pontos de atenção, né? Bom, Vivian, como você falou, tem essa questão da diferença da modalidade dos planos do Futurize, e também é importante a gente pontuar que o Futurize, ele é um plano instituído onde o saldo de contas vai estar atrelado apenas à contribuição dos participantes. Eu posso dizer, Jorge, que ele é similar a um PGBL de banco. Isso. Tá, perfeito. No que a gente vai ter ali apenas a contribuição do participante, então o que o participante tem que ter em mente é ter uma disciplina previdenciária, verificar ali dos seus ganhos, o que ele consegue fazer de contribuição mensal e ter essa recorrência da contribuição, porque a partir disso ele vai conseguindo aumentar o seu saldo de contas. Como tem aquele ditado, né, de grão em grão a galinha enche o papo. Então ele vai contribuindo e à medida que esse saldo de contas for aumentando, o efeito da rentabilidade sobre ele monetariamente vai ser maior do que se ele tiver um saldo de contas inferior e que não tenha tanta recorrência dessa contribuição. Perfeito. E quanto antes começar, como ele é um plano que Sim. a gente, né, é destinado aos familiares também, quanto antes começar, talvez fazer para um filho, para um neto, a contribuição pode ser menorzinha, ao longo do tempo vai crescendo, é né? Importante. Tem Em um essa tempo. questão, né, do valor do dinheiro no tempo. Então, a partir do momento, a gente pensando em longo prazo, quanto mais longo prazo for, maior o saldo que ele vai conseguir no final, no momento da concessão ali para a aposentadoria. Perfeito. E além de ser um belo produto de previdência complementar ou de projetos de longo prazo, vamos dizer assim, no caso do Futurize, porque ele é um plano um pouco mais flexível do que os planos patrocinados, né? Então, pensando na universidade dos filhos, pensando numa grande viagem em família daqui a 5, 10 anos, ele também é um instrumento que pode ser utilizado para esses fins. Mas outro ponto importante, e agora a gente está bem no momento da declaração de imposto de renda, é entender que ele também traz um benefício fiscal, né? A contribuição para uma previdência complementar tem essa questão, né, tributária, que é esse benefício fiscal que tem um teto de 12% da sua renda anual tributável, mas vale fazer esse cálculo, existem simuladores, inclusive no próprio site da Elos, em que você consegue ver, se eu fizer um aporte de mais tanto, eu vou ter um benefício lá, eu vou deduzir mais do meu imposto de renda, eu vou restituir mais, um valor maior. Então, eu acho que também é um ponto importante aí, né? Um Sim. diferencial.
desse inclusive, produto. para quem já tem um plano de previdência próprio e tem um Futurize para um filho, por exemplo, né, que é o responsável financeiro, ele pode, inclusive, incluir na sua contribuição essa parcela do Futurize, que também vai abater o imposto. Perfeito, Léo. Se ele for dependente na Sim. declaração, perfeito. Bom, para a gente fechar esse bloco aí do Futurize, Léo, tem como antecipar um pouquinho do resultado 2025? Como é que foi o primeiro TRI? Claro. O ano de 2025 começou também bastante volátil, né? Você tem ali algumas questões, por exemplo, do governo norte-americano fazendo as taxações de mercado, né? Isso tem trazido uma variação grande, mas a gente já tem então aqui as rentabilidades de janeiro a março, né? O perfil protetor do Futurize com retorno em torno de 2,87, o perfil equilibrado com 3,05 de retorno, o dinâmico e o visionário com 2,88 e 2,81 cada um, né? Então um pouquinho ali, próximo do 1% ao mês, um pouquinho menos. A gente tem o ano de 2025, um ano onde a renda fixa vai ser mais uma vez a bola da vez, né? A gente tem observado indicadores como a taxa Selic, por exemplo, projetadas a 15% ao final do ano, né? Então, esse ano, acho que aqueles perfis mais conservadores tendem a trazer retornos mais consistentes ao final do ano. Perfeito. Obrigada, Léo. Bom, agradeço a presença dos nossos 2 especialistas ali da Elos e convido a todos a acessarem o nosso relatório anual, que traz mais informações, né, sobre os resultados 2024. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.